Olá, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta. Você que nos assiste, já fez uma prece? Se fez, sentiu a ação dessa prece envolvendo? Ou foi mecânico, não percebeu nada? Qual é o tipo de reação? Porque Jesus nos disse que tudo que pedirdes em prece vos será dado. A questão é, como fazer uma prece? Há uns tempo atrás, na época da pandemia, nós trabalhávamos em uma casa espírita, cujo presidente, o doutrinário da casa, era um homem de muito conhecimento, muita sabedoria e um grande amigo. Eram feitas reuniões semanais e as pessoas com Covid eram atendidas. Era muito comum, quando fazia esse atendimento espiritual, evidentemente, trabalhava-se no campo espiritual destas pessoas, que aqueles irmãos nossos que se aproximam quando nós estamos fracos, quando nós abrimos brechas, a espiritualidade como um todo. E muitas vezes eles são muito semelhantes a nós, porque trazem as mesmas mazelas que nós, por isso há a conexão. Em um quadro quase que de 90%, muitos daqueles que estavam junto acompanhando os doentes da Covid não sabiam fazer uma prece. Olha, eu já ouvi falar sobre isso, diziam os espíritos, mas eu não sei fazer, nunca me ensinaram. E nós muitas vezes não temos o hábito da prece, não fazemos a prece. E a prece, ela é a conexão direta com Deus. Ela é a conexão na velocidade do pensamento com Deus, com o nosso Pai. E isso é tão significativo porque a gente pode pensar assim, mas qual é essa velocidade? Se for a velocidade da luz, é rápido. Mas, por exemplo, a Via Láctea, de uma ponta a outra, ela tem 100 mil anos-luz ou alguma coisa assim. Imagine que eu estou aqui, supostamente Deus está aqui, eu faço um pedido para Deus desesperado, 100 mil anos-luz são 100 mil anos. Quando chega em Deus, eu já desencarnei. Então a velocidade do pensamento ela é instantânea. Eu pedi e foi endereçada, foi enviada a Deus. Mas por que às vezes eu não sinto essa atmosfera branda do qual nós falamos? Porque, primeiro, a prece ela se divide em 3 etapas, que é louvar a Deus, é o pedido como um todo e a nossa posição de humildade diante disso. Então, é preciso, meus irmãos, que eu, tomado dessa humildade, me dirija ao Criador. E eu peço o que for preciso. Talvez o que eu esteja pedindo naquele momento não seja o melhor para mim. Eu vou ser atendido da melhor forma possível. E eu tenho que ter resignação para isso. Porque se eu não entender agora a resposta, eu vou entender no futuro. Deus nunca nos deixa só. Nunca nos desampara. E aí, retomando o que nós falamos lá do tempo da pandemia, um mentor espiritual da casa trouxe uma prece. E ele disse assim, através de um médium, evidentemente:
Toda vez que atendermos no campo espiritual dos doentes, devemos ensinar uma prece àqueles que não sabem rezar. E a prece era muito curta. E ela dizia assim: Pai, obrigado pela vida. Dai-me forças e coragem para continuar. Isso nos mostra que palavras, centenas de palavras, palavras bonitas, ler o dicionário antes para fazer uma prece. Não, não precisa disso. Basta nos recolhermos intimamente, nos conectarmos com Deus e a resposta virá. O brando, o sereno vai tomar conta de nós. Façamos isso. Busquemos essa conexão que talvez tenhamos perdido em algum momento da nossa caminhada. Em outro momento, vamos abordar o Evangelho no lar. Falar um pouco mais sobre isso. O que é essa prática? E importante, não importa a religião. Não preciso ser espírita? Evidentemente não. Basta buscarmos. Deus não nos acolhe por sermos espíritas, evangélicos. Não precisamos nem ser cristãos, porque o que seria da grande parte da humanidade que nem sequer conhece o Cristo? É a nossa parte. Nós caminhamos até Deus, não o contrário. Nós damos o primeiro passo. Sempre. O primeiro passo é nossa. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. É a nossa parte. E é a mais simples. O resto, confiemos. Deus fará por nós. Pensemos nisso. Um grande abraço a todos. Fiquemos todos sob a luz de Deus, nosso Pai. Até a próxima.